E aí ele furou uns 15 semáforos. Na minha frente. Mas o que ele... Ele furou uns 15 semáforos. E cada semáforo que esse homem furava, eu ficava assim, meu Deus, não deixa de vir nenhum carro, não. Meu Deus. Gente, eu vou contar uma história minha. Hoje, essa história aconteceu quando eu estava na faculdade. Eu acho que foi por volta de 2018, 2019, por aí. Eu nunca fui muito de sair, gente. Então, das poucas vezes que eu fui chamado, né? Na primeira vez que eu fui chamado, eu fui com os colegas de faculdade. Então, tava eu, um amigo que pegou um carro emprestado com um amigo dele, uma outra amiga que estudava com a gente, e outras duas amigas que estudavam com a gente, né? Então, era ali, dois rapazes, duas moças, tá. Aí a gente pegou e marcou de ir num barzinho, que eu nem lembro mais o nome desse barzinho, porque aqui em Goiânia tem muitos bares, né? E a gente foi nesse bar e tal, e eu tinha conversado com a minha mãe antes, e falei assim, mãe, boliche. Não, essa do boliche foi a da escola, do boliche depois eu conto. Bem lembrado, eu vou anotar. E aí, gente, a gente foi pra esse barzinho, só que antes eu conversei com a minha mãe, e minha mãe falou assim, olha, se eu fosse você, eu jantava. Eu não ia de barriga vazia, não, porque vai que lá não tem o que comer, vai que eles só ficam lá bebendo, e aí você vai ficar com fome. Falei, não, lá tem, eu não vou em lugar que não tem comida, não. Sendo que eu nem sabia onde que era. E não existia o Uber, gente, nessa época. Então você tinha que, se você tava de carona, você tinha que esperar a hora que a pessoa, dona do carro, que fosse dirigir o carro, fosse embora pra te levar, ou então você pagava 30, 40 reais de táxi. E aí, a gente foi pra esse barzinho, chegou lá, tinha outros dois colegas nossos da sala que foram nos carros próprios, né? E só que aí eles não estavam comendo, eles estavam bebendo uma cervejinha. Aí o outro rapaz que tava junto comigo pediu um cosmel, as outras duas meninas pediram uma long neck, né? E ficaram ali bebendo, e a gente conversando e tal, falando do mal dos professores, que era ruim, falando bem dos professores que eram bons da faculdade e tal, né? Eu fiz educação física. Falando das atividades, né? Que tinha atividade que era boa, tinha esporte que a gente era bom, tinha esporte que a gente era ruim e tal, e aquelas amenidades, né? E a gente rindo, conversa vai, conversa vem, e eu com fome. Porque eu não bebia. E ainda não bebo. E aí eu falei assim, gente, nós não vai comer nada, não. Aí os meninos parou, olhou pra mim e falou assim, uai, mas você tá aqui pra comer? Nós não veio pra comer, não. Nós veio pra beber, né? E aí eu lembrei da minha mãe. Igual a mãe quando fala, leva o guarda-chuva que vai chover, né? O sol pode estar rachando, mas você não leva o guarda-chuva, chega lá, você toma chuva. Do mesmo jeito foi a comida. Eu falei, uai, mas eu tô com fome, vocês não vão comer nada, não é? Aí os meninos falaram assim, não, então pede um petisco aí, vamos pedir um petisco. Aí eu pedi o cardápio, né, tô lá olhando o cardápio, e nesse lugar não tinha nada, tipo assim, não tinha nenhum hambúrguer, não tinha pizza, não tinha carne, não tinha feijão tropeiro, não tinha nada disso. Só tinha, tipo assim, franga passarinho, quibe, aí coxinha de frango, né? Só tinha porçãozinha assim, frita. E aí eu peguei e falei assim, não, então eu vou pedir uma porção de carne, né, de coxinha de frango. E aí pedi a porção de coxinha de frango e tal, e a gente tinha prova no outro dia cedo. Aí eu peguei, e já era 10h30 da noite. Falei assim, não, então eu vou comer esse frango aqui. Aí o frango chegou, gente, no que o frango chegou, era uma porção assim que tinha 6 coxinhas de frango na porção. E eram 15, 18 reais essas 6 coxinhas de frango. Frita, né? Caríssimo. Aí eu comi uma, o fulano comeu uma, as outras duas meninas comeu cada uma, né? E os outros dois que tinha lá comeu uma. Então foram ali 6. Então eu comi uma coxinha de frango, né? Aí eu falei, não vou pedir outra porque é 20 conto, né? E eu vou comer uma de novo, não vou pedir outra não. Fui pedir uma Coca KS. Coca KS é aquelas coca de vidrinho assim, né? Pedi a Coca KS e tal. Tô lá tomando a Coca KS, conversando e pensando assim, O que que eu tô fazendo aqui? calma que vai piorar. Quando deu 10h40 da noite, tinha uma colega nossa que tava fazendo aniversário nesse mesmo dia. E era numa balada de samba, num lugar aí.
Só que lá tinha nome de bar, mas não era um bar, era uma balada. Tinha o palco no meio ali, que era um pouco mais alto. Pois é, muito caro esse frango. Tinha o palco no meio ali, que era um pouco mais alto, né? E tinha... E o palco era no meio e o povo ficava ao redor em pé. Só que aí... esqueci da conta. Esqueci da conta. Aí na hora de acertar a conta, né? O que os espertinhos falaram? Não, vamos dividir para todo mundo. Vamos dividir por 6. Sendo que eu tinha comido uma coxinha de frango... E tinha tomado uma Coca-Cola KS. E os meninos tinham tomado cerveja, cosmel e tal. E eu sei que ficou ali pra mim, tocou R$30 pra me pagar. Sendo que eu tomei uma Coca KS e comi uma coxinha de frango. E eu paguei os R$30. Falei, não vou pagar táxi, né? Tô de carona, então vou ter que dividir por igual. Paguei. A Flávia falou assim, vamos no aniversário da fulana, lá nessa balada e tal, né? Aí eu pensando assim, não, eu quero ir embora. Amanhã eu tenho que acordar cedo, eu tenho prova. E não era só eu que tinha prova, não. E eles também tinham prova, só que eles não estavam nem aí. E não tem jeito de eu ir embora, porque táxi é caro, táxi é R$30, R$40. E eu tô de carona com ele, não tem jeito de eu ir embora e tal. Gente, muito ruim na época que não tinha Uber. E aí, né, os meninos falaram assim, vamos, por quê? Porque o que tava dirigindo, ele tava afim de uma outra que tava lá junto com nós. E não deu tempo deles conversar, né? A gente conversou na mesa todo mundo. E aí eles pegaram e falaram, vamos. Chegou lá, né? Mulher não pagava pra entrar. Então, as outras duas que a gente chegou no bar, que já estava, foram embora, cada um para suas casas, porque elas estavam de cá. Essas outras duas que estavam com nós, que era uma que estava afim do outro cara e a outra que queria ir pra balada pro aniversário da amiga, não pagaram a entrada. Então as duas meninas não pagaram a entrada e eu tive que pagar a entrada e ele teve que pagar a entrada. Só que no caso dele, ele achou bom por quê? Porque ele tava afim da moça. E eu não, eu já queria ir embora pra minha casa. Queria dormir. Porque eu já tinha gasto R$30 com uma Coca KS e uma coxinha de frango. Já tava com raiva. E a entrada R$50. Tá bom pra vocês? Paguei R$50. Chegou lá. Até hoje eu lembro o nome dessa moça que tava fazendo aniversário lá. O nome dela é Geiva. Aí fomos pro aniversário da Geiva, né? Eu entrei. Gente, quando eu entrei... Você sabe assim... eu não sei pagode, eu não sei sambar, eu não sei samba. Eu não sei dançar. E eu não sou muito de balada. Então eu cheguei, a hora que eu entrei, eu parei. Assim, e fiquei olhando. Qual que é a visão que eu tive? O palco no meio, né? Um pouco mais alto do que um muro, assim, as pessoas, o pagode lá no meio tocando e tal. E o pessoal ao redor desse palco, assim, num círculo, todo mundo dançando, mas dançando assim, bonito. Você sabe quando o pessoal dança de casal samba, que a mulher vira assim, que ela vira assim? Será que você volta? Só vocês. Sim. Aí ele joga ela assim, ela passa do lado de cá do corpo, joga ela lá em cima e volta, ela passa do lado de cá. Eles dançando bonito, desse jeito, gente. Chega, me deu um calor aqui. Só que lá não tinha uma cadeira pra sentar. Não tinha. Lá era só o vago ao redor e no meio o palco, né? E o fulano que tava comigo, andando igual o cachorro viciado atrás da menina que tava com nós. E essa outra, como ela já tinha costume de ir lá, ela já tinha uns amigos lá. Então ela ficou pra lá, o casal ficou pro outro lado e eu fiquei lá sozinho, olhando todo mundo. Eu não sou antipática, eu não sou uma bruxa, eu não sou um monstro, eu sou uma pessoa normal. E aí eu peguei...
eu vi uma cadeira no canto da parede, lá longe, assim. Eu fui lá e peguei essa cadeira. Puxei, pus no meio, lá perto dos meninos, sentei e fiquei pensando assim, gente, 11h30 da noite. O casal ali querendo ficar. A fulana aqui dançando, mas os amigos. E eu com prova amanhã cedo. O que eu vim fazer aqui? E o pior, eu tinha que esperar porque não existia Uber. Toca pro inferno, motorista. E não tinha como eu ir embora. Não tinha jeito de eu ir embora, eu tive que esperar, gente. E aí nós ficamos lá 2 horas, então já era 1h30 da manhã. Peguei e falei, graças a Deus, vamos embora, né? Saímos, entramos nesse carro. E aí entrou no carro, gente. E eles já estavam todos bêbados. Todos eles já. Maria Eduarda disse que aprendeu muito com o equipamento que imita as situações de trânsito. Eu não tinha noção nenhuma de veículo, porque eu nunca dirigi. Estavam bêbados. Todos. E pergunta se algum usava cinto. Nenhum deles usava cinto. E detalhe que o carro do meu amigo, ele era emprestado. Não era carro nem dele. Era emprestado. E ele morava num setor nobre, né? Que era no meio da cidade, assim, num apartamento. Aí que dançava, pegou e falou o seguinte. Eu quero ir embora mesmo, vamos embora. Aí no meio do caminho, não, eu tô doida pra ir no banheiro, eu quero ir no banheiro. Aí o que queria ficar com a menina, junto com a menina, falou pra ela assim, pras duas. Não, vamos lá em casa então. Vocês passam no banheiro, depois eu deixo vocês em casa. E eu pensando assim, gente, pelo amor de Deus, eu queria fechar o olho, acordar na minha cama, na minha casa. E você, Kurt, tem um dom especial que eu trouxe aqui? Talvez, cara. Porque eu ainda tinha que chegar, ainda tinha que tomar banho. No outro dia, 6h30, eu tinha que voltar. Porque 7h30 tinha prova. Não, tinha que passar na casa dele. Por quê? Porque ele tinha que dar um jeito de dar uns beijos na menina lá e a outra queria ir no banheiro. Então a gente foi, gente. Descambamos aquela avenida ali, ó. Que eu não posso falar o nome. E aí, ele furou uns 15 semáforos. Na minha frente. Mas o que ele... Ele furou uns 15 semáforos. E cada semáforo que esse homem furava, eu ficava assim, meu Deus, não deixa vir nenhum carro, não. Meu Deus, não deixa vir nenhum carro, não, e bater em nós, porque se bater em nós aqui, eu vou morrer, eu não tenho nada a ver com isso. Meu Deus do céu, o Senhor... Me perdoa! Me perdoa, meu Deus, me perdoa! Se o Senhor deixar eu chegar vivo em casa sem bater o carro, eu nunca mais saio com esse povo. Eu lembro de eu ter rezado desse jeito. E eu quietinho dentro do carro rezando. Teve uma hora que a menina pegou a long neck de vidro e jogou assim, ó. E aí o negócio saiu espatifando o vidro no chão. E eles gritando dentro do carro. Eu falei, meu Deus do céu, essa polícia parar nós. Vai dar baculejo nós tudo. Se vir um carro e bater em nós rodopia aqui, ó. Nossa, Deus me livre, Deus me livre. E esse homem furou sinal, gente. E graças a Deus, nenhum carro, nenhuma moto foi de encontro com nós. Graças a Deus. Chegamos na casa dele. Como era o apartamento dele? Era um lugar, gente, que eu não... quando eu cheguei, eu não entendi. Era num bairro nobre, mas era um prédio antigo. E ele não tinha portão. Então ele foi com o carro assim, entrou no lote. Não tinha luz, porque o povo roubava as luzes, porque não tinha portão lá, não tinha portaria, não tinha nada, só o buraco assim. E as escadas que a gente ia subindo, não tinha luz também não, tudo escuro. Aí eu falei assim, aonde você tá levando nós, né? E aí ele falou assim, não, calma, é porque o povo rouba as luzes, mas não tem nada não, vai dar certo. Mas eu conheci ele, já tinha muito tempo, né, gente? Aí nós entramos, tal, chegamos lá, era um apartamento normal. Aí a menina que ele queria deu só um beijo nele, porque ela não queria ele, mas ele queria ela. A outra foi no banheiro. E aí ela começou, a bêbada que foi no banheiro, começou a mexer na... Tô doida aqui, minha mão barata, tô doidona, tô doidona.
Carlos Crazy. As coisas dele, começou a querer ligar som, começou a querer fazer barulho. Ele falou, não, agora não dá pra fazer nada aqui não, porque senão agora o síndico vai descer aqui. E eu achei até bom, porque aí já adiantou logo pra nós ir embora. E aí nós viemos embora, gente. Ele pegou e deixou a bêbada lá primeiro, depois deixou eu aqui em casa, graças a Deus, né? E foi e saiu com essa menina. Isso já era 2 e pouco da manhã. E 7h30 tinha prova. Quando foi, eu não dormi, né? Eu cheguei. Boa noite, mãe. Boa noite. Levanta essa carcaça agora de transporte. Boa noite, mãe. Cheguei em casa, eu tomei banho. No que eu tomei banho, eu só deitei, passou 2 horas, eu tinha que levantar de novo. Ou 3 horas, eu tinha que levantar de novo pra ir pra faculdade. Aí eu sei que eu fui, cheguei lá, fui fazer a prova, né? E sentei perto dele e falei assim, e aí, sarou da cachaça? Ele falou assim, moço, eu tô aqui só pela misericórdia de Deus. Aí eu falei assim, e vocês dois? E aí, o que que deu? Aí ele pegou e falou assim, não deu nada não, ela tá com outro. Ela não quer saber de mim, não. Ou seja, foi um rolê ruim pra ele, porque ele não pegou a menina que ele queria, que ele foi interessado. Foi um rolê ruim pra mim, porque eu gastei muito, não diverti nada, né? E foi um rolê ruim pra menina também, que a menina não queria ele. Ela só queria a amizade dele, né? Inclusive essa menina namorava um doido. E aí, gente, não saí depois. A minha promessa eu cumpri. Não saí depois que esse povo. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Eu seja louvada. Eu aqui, meu amor. Carminha. Fiquei sem sair. Graças a Deus que a gente tem Uber, né? E aí a realidade hoje em dia é outra, né? Você sai, você viu que você não gostou, você chama o Uber e vai embora. Mas naquela época não era assim. 2019 pra trás, não era assim, gente. Não existia Uber. Então a gente tinha que esperar a vontade das pessoas. Então é isso aí, galera. Na hora dos R$50 de entrada, eu tinha pego um táxi. É verdade, né, Júlia? Eu não fiz essa conta. Pensando bem, eu não fiz essa conta. Era melhor ter pago R$50 do táxi e ter voltado embora do que ter pago pra entrar e ter ficado mais 3 horas na rua, né? 4 horas na rua. Verdade, aí, ó. Mais um porém, que eu não tinha pensado nisso até hoje. Me deu um ódio tão grande, gente. Eu ganhava muito pouco. Eu ganhava R$400 por mês. E tive que gastar isso tudo num dia. Nossa, era muito ruim. Mas então é isso, gente. Essas foram as histórias de hoje. Se inscrevam no meu canal. Ativem as notificações. E compartilhem esse vídeo se vocês acharem que tem mais gente que merece escutar essa história, assistir essa história. Mandem histórias pra mim no e-mail que eu vou deixar na descrição, tá? A gente muda nome, muda profissão, muda idade, muda época, muda tudo. A gente só conta a história. E muito obrigado, gente, por vocês estarem aqui conosco.